Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro chamado Conexão by the Insight. É um quadro que faz parte das nossas iniciativas educacionais, científicas e médicas, né? E hoje a gente tem a alegria de receber aqui dois convidados muito especiais, né? O doutor Carlos, que é neurologista e patologista clínico responsável técnico pelo laboratório Neurolife aqui no Brasil, e também o doutor Davi Queiroz, responsável pelo núcleo de neuroimunologia, né, do Hospital Felício Roxo de Belo Horizonte. Também aqui comigo temos a doutora Noemi, que é responsável científica da By the Insight Latinoamérica, e eu, Eliara, responsável científica aqui pelo Brasil. Então, nós temos um tema muito importante hoje, né, de grande valia aí para a comunidade médica, científica e para os pacientes, e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a importância do diagnóstico e do monitoramento da esclerose múltipla, e as últimas atualizações dos critérios, né, das diretrizes médicas relacionadas à esclerose múltipla, né? Então, nós iniciamos aqui a nossa conversa de hoje, né, com dois clínicos muito conceituados, renomados, que podem contribuir conosco nesse sentido, né? Então, eu inicio aqui a nossa conversa de hoje, perguntando ao doutor Davi, quais seriam, né, os pontos de atenção, né, o que ele pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é esclerose múltipla, sinais e sintomas, né, e um resumo relacionado aí à doença. Perfeito. Obrigado, em primeiro lugar, a By the Insight pelo convite, Eliara e Noemi também pelo convite de participar aqui. Uma honra, doutor Carlos, a gente poder ter essa conversa e essa troca sobre um assunto que é extremamente relevante e agora extremamente atual, com essas novas definições dos critérios diagnósticos. A esclerose múltipla é uma doença autoimune neurológica desmielinizante, ou seja, ela leva a uma perda da mielina, que envolve o axônio, e ela como grande parte, uma manifestação do sistema nervoso central, de modo que a manifestação clínica vai depender daquela área envolvida, então o nervo óptico com alterações visuais, de embaçamento visual, por exemplo, se houver um acometimento da medula espinhal, alterações de sensibilidade ou perda de força, em especial dos membros inferiores, mas uma vasta possibilidades também quando nós dizemos desde quadros de vertigem mais persistentes e também algumas alterações de nervos cranianos, como alterações como visão dupla ou paralisia facial. E a grande questão, né, e a importância desse nosso momento é que o que nós sabemos da esclerose múltipla, um ponto muito importante, é que quanto mais rápido nós damos o diagnóstico, mais nós conseguimos modificar a história natural da doença e permitir uma qualidade de vida para os pacientes. Então, com essas novas atualizações, mais uma vez nós vemos a possibilidade de diagnóstico cada vez mais precoce, né? Sim, com certeza. Em relação ao diagnóstico, doutor Davi, quais as ferramentas que têm sido utilizadas, né, as que estão disponíveis, as tradicionais, né, que a gente sabe que existem as técnicas padrão ouro, né, e o que nós Sim. podemos, né, adicionar aí com a atualização do critério? Sim, e nós vimos ao longo desses últimos anos, a cada revisão, a possibilidade desse critério mais precoce, desse diagnóstico mais precoce, primeiro com a implementação tanto de exames de líquor e ressonância, e que continuam sendo o grande pilar, né, de suporte aos nossos dados clínicos. Então, para falar do diagnóstico de esclerose múltipla, a primeira questão é uma sintomatologia clínica sugestiva, como os exemplos que nós citamos. E o mais interessante é que nesses critérios de 2024, nós passamos a ter 3 grupos possíveis de diagnóstico, que são os pacientes que na ressonância magnética tem pelo menos 2 localizações de alterações de inflamação típicas da esclerose múltipla, que era o que acontecia até os critérios de 2017. Mas nós passamos agora a ter a possibilidade de uma região apenas acometida, dando a possibilidade do diagnóstico, e inclusive para pacientes assintomáticos.
E aí a grande mudança é que nós incorporamos nesses critérios diagnósticos de reforço da especificidade, tanto achados da ressonância, como nós vamos comentar, mas o principal, o líquor, que aí o Dr. Carlos vai poder nos dar um panorama, porque além das bandas oligoclonais que nós já tínhamos, com todas as suas dificuldades de um exame dependente de um examinador, nós agora temos a possibilidade do índice kappa para facilitar o nosso diagnóstico. Certo. Então, doutor Carlos, se quiser já iniciar a sua contribuição, nós podemos fazer aí um bate-papo mais descontraído, com a contribuição de ambos aí em relação a todas essas questões. Com certeza. É um prazer estar com vocês aí. Mais uma vez também, obrigado pelo convite. Prazer estar com você aqui, Davi. Prazer. E com a Noemi também, né? Eliara, são companheiros aí de longa data aí. A gente vem batalhando aí para estar sempre aprimorando aí os exames, né? Eu que atuo aí na parte do laboratório, né? Na parte do líquor especificamente, né? Então a gente está sempre buscando aí ferramentas novas para poder chegar nesse nível aí que o Davi estava colocando, né? Que é uma patologia extremamente grave, se você não atua rapidamente, né? Pode deixar grandes sequelas. E a preocupação não só de você fazer o diagnóstico precoce, que é fundamental, mas também ser preciso no diagnóstico, né? Porque a gente sabe que, historicamente, esses critérios vão sendo revisados ao longo do tempo, justamente porque a gente sabe que o mundo real é diferente, né? Muitas situações que você acha que é a doença, não é. Às vezes você acha que não é e depois você vai revisitar ali e você vê que é a patologia que já estava ali. Então, eu acho que o Davi introduziu bem a questão dos pontos importantes, né, dos critérios e as atualizações, mas alguns princípios eles são quase que eternos, né, Davi, em relação aos critérios, né? Eu gosto de sempre olhar, porque assim, a esclerose múltipla ela tem uma prevalência no mundo todo, né, com algumas diferenças, né? Mas é importante que esses critérios, quando sejam atualizados, eles sejam replicados em todos os ambientes, né? E cada vez mais a gente está podendo aplicar esses testes paraclínicos que apoiam o diagnóstico precoce, né? Então, isso está ajudando bastante a implementação de critérios cada vez mais refinados, né? Que a gente está tendo a tecnologia chegando, né? E agora a inteligência artificial, enfim. Era mais para colocar. Esse é um dos princípios, né? E o segundo princípio que eu coloco assim, que seria muito fundamental, e isso está inclusive nesse paper de posição, né, que foi feito agora em 2024, recente, publicado agora, né, em 2025, que é a questão de ser um diagnóstico ainda de exclusão, né? E por ser o tal do que a gente chama de no better explanation, né? Eu ouço isso desde quando eu comecei a estudar um pouquinho de esclerose múltipla, há mais de 30 anos atrás, e isso não sai dos critérios, né? E é importante, por que eu estou batendo nisso? Porque o exame do líquor é uma das ferramentas fundamentais para a gente ter segurança no diagnóstico, né? Então, até a gente chegar nas cadeias kappa, né, que eu vou conversar um pouquinho, a gente tem alguns parâmetros do líquor, né, que são fundamentais e são típicos da doença, e quando eles estão diferentes, né, que a gente chama dos sinais de alerta, os red flags, né, você tem lá uma contagem de células muito alta, né, acima de 50, de 100, você tem um líquor muito inflamatório, você tem proteínas muito elevadas, com quebra de barreira hematolicórica, né? Então, você tem que buscar outras causas, né? E o estudo do líquor é fundamental para você descartar causas infecciosas, outras situações que podem ser confundidoras, né? Principalmente no início do quadro, né? Já que a gente quer fazer o quadro diagnóstico bem precoce, né? E, obviamente, alguns testes, às vezes, são necessários para você fazer o diagnóstico diferencial, até você documentar a inflamação crônica que aparece em todos os pacientes, né? Que é o que a gente vai discutir no final aí da investigação do líquor, que na verdade vem tudo junto, né? Mas a evolução da pesquisa de bandas oligoclonais para o índice kappa, ele vem para preencher e a gente conseguir documentar que realmente esse paciente
tem um processo inflamatório crônico instalado aí, que vai levar a essa evolução que a gente conhece da doença, né? Ou às vezes insulto, ou progredindo, né? Então, o que acontece basicamente na doença é uma resposta imune dentro do sistema nervoso, que na verdade é um desvio da resposta imune, né? Onde você tem uma produção intratecal de anticorpos que não deveria, porque você não tem uma infecção ali, né? Pelo menos conhecido, né? Eventualmente pode ter alguns triggers que podem desencadear a doença, mas assim, de qualquer maneira, você tem uma resposta imune anômala em um paciente que não deveria ter, né? E a pesquisa de bandas oligoclonais, ela nada mais é mostrar isso, né? Que o paciente tem uma inflamação. E se você não demonstra isso, e a gente sabe assim que existe uma variabilidade entre os pacientes, né? De você ter, por exemplo, bandas oligoclonais negativas e, eventualmente, o paciente ter a doença, ou está muito no início, ou por alguma situação pontual, mas a grande maior parte, chegando nos estudos europeus, pode chegar até 90% dos pacientes têm positividade. Quando você não tem, a gente fica ali um pouco prestando bem atenção se realmente você vai conseguir fechar o diagnóstico, porque você demonstrar esse processo inflamatório é muito importante. A vantagem da gente conseguir agora fazer a pesquisa das cadeias leves LIVICAPA, né, onde você consegue fazer essa dosagem tanto no líquor como no soro, porque é importante, né? É importante a gente comentar isso, né? Por que a necessidade do índice CAPA, né? Pela necessidade da gente poder verificar e afastar possibilidades outras, por exemplo, eventualmente um processo inflamatório sistêmico, você pode ter aumento de cadeias leves e tal, e isso passa para o sistema nervoso. Então, a gente precisa realmente calcular esse índice, considerar essa barreira, para poder realmente ter certeza que você tem uma resposta imune dentro do sistema nervoso, né? A vantagem, como o Davi colocou, do índice CAPA, ele não ser operador dependente, né? É um equipamento que a Binding Insight trouxe para o Brasil fantástico, o OptiLight, né? É que ele tem um nível de precisão muito, muito bom, né? Então, é uma confiabilidade muito grande e você tem esses resultados de forma muito rápida, né? Então, eu sempre digo que o valor preditivo negativo, às vezes, ele é muito importante, né? Porque tem algumas situações que você quer descartar, mas você tendo ali um exame negativo ajuda bastante. E a positividade dele, ele vem se mostrando mais sensível até do que as bandas oligoclonais. Ele é um exame que correlaciona muito com as bandas, normalmente a maior parte dos pacientes, inclusive na nossa experiência aqui no nosso meio, a grande maioria dos pacientes que tem um cutoff acima de 6 aí, no índice CAPA, eles correlacionam positivamente com a presença de bandas. Então, são dois exames que realmente caminham juntos, né? Então, a gente, como o Davi colocou, para fechar o raciocínio, né? Se você tem aí sintomas típicos da doença, lesões típicas da doença na ressonância, e você tem uma demonstração de uma resposta inflamatória crônica no sistema nervoso, e você afastou as outras possibilidades, você tem quase que tudo na mão para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento, né, Davi? Sim. Então, sempre é a nossa grande preocupação, né? E eu acho que o exame do líquor ainda é fundamental, né? E ele, ao longo, só para fechar, ele entrou nos critérios porque tem algumas situações, muito no início, que só com a ressonância você não vai ter como fechar o critério. Mas a presença da resposta imune intratecal, ela faz assim, ela ocupa o lugar da disseminação no tempo, né? Que é aquele olhar que a gente olha para ver se o paciente teve evolução da doença, se teve lesões em diferentes momentos, né? Com captação, sem captação, que às vezes a ressonância pode mostrar, mas no momento inicial, às vezes você não tem essa possibilidade de olhar isso, né? E a gente tem visto alguns casos de síndromes isoladas, muito iniciais,
que você, inclusive, tem banda negativa e já com índice kappa positivo. Então, você consegue, como o Davi colocou, utilizando esse teste, você já sinalizar que esse paciente é de alto risco, mesmo que seja uma lesão radiológica isolada, né, que talvez o Davi vá comentar, né, que é uma coisa que entrou nos critérios, né, sendo uma lesão clínica isolada, uma síndrome clínica isolada. Né? Sim. E é interessante essa questão dos diagnósticos diferenciais, porque é bom, em alguns casos, nós temos os exames que vão me dizer sobre alguns diagnósticos, existem situações em que o diagnóstico vai demandar uma análise muito mais criteriosa. Uma situação muito marcante aqui do nosso serviço foi uma paciente que tinha alterações típicas de esclerose múltipla, mas a lesão que era sintomática era uma lesão pseudotumoral. E não era aquela lesão tão típica de se ver na esclerose múltipla, ficava aquele receio, será que eu estou diante de uma síndrome radiológica isolada e uma outra doença manifestando? Ou será que é tudo a esclerose múltipla e eu posso imunossuprimir essa paciente? E aí o índice kappa ele é muito interessante porque, primeiro pela velocidade da análise, então essa foi uma paciente que ela internou e no mesmo dia ela teve os resultados da ressonância, mas também o resultado da citologia, citometria, proteinorraquia, glicorraquia e o índice kappa, pela velocidade que é da análise. E, de uma forma retrospectiva, depois as bandas oligoclonais dessa paciente vieram do tipo 3, que não é aquele tipo que a gente crava uma especificidade mesmo para a esclerose múltipla, mas o índice kappa dela, por ser quantitativo, e isso é um outro ponto muito interessante, ela tinha um índice kappa acima de 100, que a literatura já mostra uma maior especificidade, inclusive maior agressividade da doença. Então, juntamos os dados da ressonância de anel paramagnético, sinal de veia central, esses novos biomarcadores, e essa velocidade do índice kappa realmente nos tranquiliza pela possibilidade de já se iniciar um tratamento mais rápido nesses casos que fogem ao padrão do livro, né, o de vida real, como o Carlos bem trouxe. Não, é muito interessante isso que o Davi falou. A gente tem a oportunidade de fazer acompanhamento em alguns pacientes que estão mais a nível de pesquisa, né? E a gente vem dosando os neurofilamentos também, que é um outro marcador interessante, né? Que talvez o Davi vá comentar na monitorização do tratamento, né? Mas logo de cara, assim, isso que o Davi colocou foi uma coisa que a gente viu assim bem marcante, né? Tirando os pacientes que têm doenças infecciosas crônicas, que o índice kappa é muito elevado também, então a gente tem que ter essa atenção, né? Mas pensando em outras síndromes autoimunes, que às vezes você pode ter um índice kappa levemente aumentado, né? Na própria neuromielite óptica, a gente vê alguns casos no dia a dia, né? Mas ele não costuma vir nesse nível que o Davi comentou, né? Índices bastante elevados, acima de 50, acima de 100, né? Que é outra variável que a gente leva em consideração. E o que a gente percebeu é que esses pacientes que têm um índice kappa muito elevado, que realmente você percebe como ele é quantitativo, está demonstrando que tem realmente uma inflamação importante, né? A dosagem dos neurofilamentos no líquor também vem muito estourada. Tem uma correlação muito interessante, assim, os dois, eles quase que correm juntos, né? Então, isso mostra que realmente é um marcador muito interessante aí de inflamação que a gente pode valorizar mais ou menos, né? Doctor Carlos, una pregunta en relación con estos beneficios que nos comentaba. En Brasil, ustedes llevan más tiempo utilizando el índice kappa y en Neurolife fueron pioneros en la técnica. En otros países de Latinoamérica hasta ahora están comenzando a implementarlo y ahora más con los criterios actualizados ya estamos más motivados a empezar a utilizarlo. ¿Nos podría comentar un poco sobre su experiencia también iniciando a utilizarlo, qué tan fácil es de interpretar, qué tan fácil es para los neurólogos adoptar esa nueva tecnología? Sim, no início
sempre tem uma resistência, né? É muito comum, né? Porque o neurologista ele aprendeu com todos os estudos que foram feitos na Europa, na América do Norte, né? Que os pacientes têm bandas oligoclonais, e a banda oligoclonal ela tem um significado muito, muito importante, né? Porque o padrão oligoclonal é um padrão diferente das doenças agudas, né? Então, é um perfil que você vê, por exemplo, em doenças infecciosas crônicas, né? Por exemplo, a neurosífilis, né? Que é muito, muito prevalente no nosso meio, né? Quando a gente já viu vários casos, é por isso que eu gosto sempre de citar, que é importante no dia a dia, né? Às vezes a gente pega uma neurite óptica que às vezes é por sífilis, né? E você tem um índice CAPA, às vezes, bastante estourado, por conta da infecção, é uma infecção que fica ali, né? E você tem isso. Então, no início, existia, a gente começou a mostrar, a Eliara acompanhou bastante esse trabalho que a gente fez, né? De introduzir até antes, muito antes disso ir para os critérios, né? Mas foi interessante o caminho, porque cada caso vai ilustrando para o médico, né? Então, eu acho assim, a gente fez um corpo a corpo, laboratório médico, que eu considero muito importante, né? O relacionamento do laboratório com o médico, né? A gente tem isso na nossa experiência, essa troca, né? De você, por exemplo, como o Davi colocou, tem alguns casos que são mais desafiadores, né? Ele não é bonitinho que nem o livro, né? Típico, né? Como você coloca lá nesse artigo científico aí que saiu recentemente com os critérios, que você tem lá as lesões bem típicas, posicionadas em cada local, né? Isso no mundo real não é bem assim sempre, né? E a gente fica ali, e essa troca com os neurologistas, né, e com os clínicos que estão acompanhando os pacientes é muito importante, né? Então, foi um trabalho que a gente fez, eu sugiro para os locais que vão começar, acho importante estar discutindo caso a caso, né? Você analisando, né? Por exemplo, quando você diminui muito o cutoff, quando você sobe muito o cutoff, você pode perder, né? Isso a gente discutiu muito, qual cutoff usar, né? Eu acho que é muito mais nessa linha que o Davi estava colocando, né? A gente sabe que normalmente o paciente de esclerose múltipla tem um índice CAPA muito elevado, né? E tem alguns pacientes que têm um índice CAPA ali meio intermediário, mas aí você vai levar em consideração outras variáveis, né? E eu, por exemplo, aqui no laboratório, a gente optou por deixar um cutoff de 2,9, que tem trabalhos científicos que definiram ele como o cutoff divisor aí, né? Limítrofe. Por quê? Porque a gente percebeu no nosso dia a dia que tem algumas síndromes autoimunes que o cutoff às vezes é baixo, e isso é importante, porque quando você analisa os pacientes que são saudáveis, pacientes que realmente não têm nenhuma resposta imune no sistema nervoso, o kappa no líquor normalmente ele é indetectável. Se você tem uma proteína do líquor normal, né, e você tem uma dosagem, eventualmente você tem que olhar o soro, né, porque eventualmente o paciente pode ter lá uma doença que curse com um pico de monoclonal, enfim, então você tem que olhar. Mas se você está diante de um paciente rígido, normal, saudável ali, do ponto de que você está investigando outras situações que não é uma doença autoimune, você percebe que é praticamente indetectável a cadeia kappa no líquor, né? Então, quando você detecta um pouco num paciente que não tem nada no soro, o soro está normal, é um sinal de alerta, né? Para você buscar alguma coisa dentro do sistema nervoso. Por isso que, assim, esse jogo não dá para a gente ser radical, né? Na minha visão, a gente tem que olhar esse índice observando todas as possibilidades, justamente para a gente não perder essas situações atípicas, né? Mas, de uma forma geral, os trabalhos estão mostrando e a gente está vendo, independente de você usar 2,9, 5,9, 6,1, né?
fica aí uma série de trabalhos, ficam aí entre 5 e 8, né? Acaba que no paciente de esclerose múltipla, normalmente é acima disso, né? Então a gente não tem muita dificuldade de interpretar, né? Esses limítrofes é que às vezes dão uma certa preocupação, né? Mas a gente já teve, por exemplo, situações de Sjögren, tem uma série de pacientes que a gente está acompanhando com outras doenças autoimunes do sistema nervoso, que a gente tem um índice kappa um pouco mais baixo, mais positivo, né? Então, respondendo, direto à tua pergunta, Noemi, eu acho que assim, é essa troca, né? A resposta que tem para quem está começando é essa troca do laboratório com o clínico, com a neurologista, para a gente poder estar confiando, né, e interpretando esses achados. E se me permite complementar só um pouquinho, Carlos e Noemi, o que eu fiz aqui no hospital, porque houve uma resistência, como você disse, né, Carlos? Sempre há uma resistência inicial. Esse trabalho foi o que a gente desenvolveu junto com o laboratório, em apoio do hospital, para poder validar o exame aqui no aparelho que a gente tinha, né, de apoio. Nós conversamos com todos os neurologistas da equipe e todo mundo que tinha algum caso, enfim, suspeita de meningite. Nós temos uma coorte grande de pacientes pós-transplantados também, que fazem líquor por suspeita de alguma infecção oportunista ou neoplasia. Nós mandávamos todos os líquors para análise de banda oligoclonal e de índice kappa. Eu já estava extremamente ansioso para começar a usar o índice kappa, mas eu tinha uma resistência. E aí o que as pessoas foram percebendo é que, como o Carlos disse, existe uma lógica. Não é um exame que ele vai sempre te atrapalhar porque é complexo. Não, ele te dá muitas informações que dentro do quadro você percebe, o paciente tem uma infecção sistêmica, o padrão geralmente é esse. E aí eu acho que isso ajuda muito, né, esse papel em conjunto, mas também avaliar fora da esclerose múltipla como que é o comportamento desse indicado das bandas, né? Não, é fantástico. Eu acho que isso aí é um dia a dia e cada vez mais, né? Porque os marcadores, eles te ajudam, né? A gente nem falou das bandas, né? Mas o Davi comentou sobre aquele perfil 3, né? Que você tem bandas também na parte sistêmica, né? Às vezes você tem um padrão 4, que é um negativo, mas que tem processo de inflamação sistêmica que está tendo uma repercussão dentro do sistema nervoso, né? Então, às vezes, a banda, como é um teste assim, operador dependente, você tem que ter um olho ali muito refinado, né? Às vezes você tem ali umas situações que está entre 4 e 3, será que parece que tem mais, parece que tem menos, você repete, continua ali aquela dúvida, né? E essas horas o índice kappa ajuda bastante, porque como ele é quantitativo, ele tira muitas dúvidas. Então, muitas vezes a gente olha as duas coisas junto, né? Que ajuda bastante, né? Porque o kappa, na verdade, ele não é IgG exclusivo, né? Isso eu sempre comento que é importante, né? Porque ele está refletindo a produção de todas as imunoglobulinas e assim. Por isso que a gente fala que outros exames também são importantes. Porque você pode ter aí uma doença infecciosa que cursa aí com IgA, IgM no líquor, né, que não é tão comum na esclerose múltipla, e às vezes você pode ter uma dissociação aí de, o kappa está dando positivo, a banda está dando negativa, né, mas você está tendo... Isso estou falando de uma forma geral, né, é mais para, na validação, né, para enfatizar o que o Davi falou, aqui a gente testou muitos pacientes, né, o que a gente percebeu é o seguinte, e por isso que a gente confia muito no índice, praticamente 100% dos pacientes que têm banda positiva têm índice kappa positivo. Então, ele é muito sensível, né? Ele não perde praticamente nenhum caso, né? Assim, a gente teve um ou outro caso muito pontual que a gente teve um kappa negativo com banda positiva, mas era uma banda ali muito, muito levezinha, muito poucas bandas, sabe? A gente ficou até na dúvida, assim. Então, a gente percebe que ele tem uma sensibilidade muito alta. Quem trabalha no dia a dia com isso vai perceber, né?
E quando tem uma dissociação disso, é bom a gente sempre repetir, trocar e pegar uma outra amostra, porque a correlação é muito fortemente positiva, né? Com certeza. Então, assim, nós vimos aí a importância, né, do segmento dessas diretrizes médicas, né, os desafios, né, encontrados, e por isso a extrema importância dessa discussão que o Dr. Carlos comentou, que o Dr. Davi comentou, e, logicamente, a associação, né, de todos os exames, para que a gente possa, né, ter o diagnóstico mais preciso, completo, né, e com as tecnologias disponíveis mais rápido, né, mais preciso, certificado, com procedimentos automatizados, facilmente implementáveis aí em todos os laboratórios, né, e no caso do índice CAPA, por exemplo, uma quantificação objetiva, permitindo aí estabelecer os pontos de corte diferenciados para a gente conseguir fazer exatamente essa diferenciação entre esclerose, neuromielite, até outras doenças inflamatórias, e gostaríamos sempre de contribuir aí, estar na vanguarda, né, para auxiliar mais ainda os pacientes. Então, acredito que tivemos uma discussão bastante rica, né, e, Noé, ¿te gustaría preguntar algo más? No, muchas gracias a ustedes por el espacio y por responder nuestras preguntas. Creo que para el público de Latinoamérica va a ser excelente escuchar esto y escuchar sus experiencias, y seguro va a contribuir con que puedan adoptar más fácilmente estas nuevas pruebas. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. São dois casos de grande sucesso aí que nós temos acompanhado de perto, né, desde o início, e ficamos à disposição aí para mais informações e contribuições. Muito obrigado, Dr. Carlos, muito obrigado, Dr. Davi, obrigado, Noé. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguimos aprendendo. Seguimos aprendendo. Exato. Todos os dias. Até o próximo episódio. Obrigada. Até. Obrigada.